Então podemos perceber que os escribas eles eram homens zelosos, usados por Deus para fazer toda a crítica textual da Bíblia. O trabalho deles começaram no tempo de Esdras, por volta de 400 anos antes de Cristo, e durou até 950 anos depois de Cristo. Eles também eram chamados de soferim, que é uma palavra hebraica e está no plural. Eles copiavam, revisavam e davam a sua interpretação da Bíblia. Por volta de 500 anos antes de Cristo, Deus levantou um outro grupo de homens que criaram um sistema de acento e fixava cada palavra na Bíblia. Então ficou muito mais fácil o compreendimento para ser recitada nas sinagogas. Esse grupo de homens também corrigiram os erros cometidos pelos soferim. Quando a Bíblia é traduzida para algum idioma, especialmente o grego ou hebraico, para qualquer idioma, era-se chamada de versão. A primeira versão que temos é a Septuaginta, uma palavra que vem do latim e significa 70, onde o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego. E segundo a tradição, entre os séculos 1 e 3 antes de Cristo, ela foi traduzida por 70 anciões de Jerusalém em 72 dias, a pedido do rei do Egito, Ptolomeu Filadelfo, que construiu na época uma das maiores bibliotecas em Alexandria e quis ter para si uma das cópias da Bíblia. Essa Bíblia também ficou muito popular na época de Jesus Cristo e provavelmente foi a Bíblia que Jesus e seus discípulos usaram. A segunda versão da Bíblia mais importante que temos é a Vulgata Latina, onde o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o latim e o Novo Testamento do grego para o latim por Jerônimo. Já a divisão dessa Bíblia de capítulos e versículos foi feita em 3 períodos e por 3 pessoas diferentes. Em 1250, o cardeal Hugo Saint-Cher dividiu essa Bíblia em capítulos. E em 1445, Rabi Natan dividiu o Antigo Testamento em versículos. E em 1551, Robert Esteves dividiu o Novo Testamento em versículos. Já a sua publicação foi feita em 1555 por um impressor em Paris. Mas vale lembrar que a nossa divisão tem 39 livros e a ordem dos livros por assunto, ela vem da famosa Bíblia Septuaginta. Nós já sabemos, a Bíblia ela não foi escrita de qualquer maneira. Para se ter uma prova real que se tratava de um livro divino, foi-se aplicada a regra do canon, que em hebraico significa vara ou régua de medir, ou seja, um alinhamento da palavra de Deus. O processo pelo qual os livros foram escolhidos foram chamados de canonização. Quer dizer que todos os livros que temos na Bíblia evangélica ou cristã hoje são canônicos, pois contêm a regra autoritária da fé e da prática. Como base de prova da canonicidade da Bíblia, temos alguns pontos. Ela deve ser inspirada por Deus, o autor divino, deve ser escrita ou editada pelo autor humano que falava da parte de Deus ou era profeta, deve ser genuíno, isto é, escrito pelo autor cujo nome leva e deve ser escrito na época e o conteúdo deve ser o mesmo que o original. Precisa de testemunho dos judeus da igreja cristã através dos séculos e das versões antigas. Então, ou seja, se um Zezinho dizer que escreveu um livro que Deus inspirou, não é verdade. Porque a Bíblia, ela para ser original e ser passada pelo crivo da canonicidade, ela tinha que ser escrito na época, tinha que ser ter testemunhas oculares das situações que foram escritas as histórias. E finalmente ela foi comprovada pelo Senhor Jesus
E temos referências lá em Lucas 24, 44 e Mateus 23 e 35. Os livros que não são considerados canônicos, eles são chamados de livros apócrifos, que significa oculto ou escondido. Durante o período de Malaquias, onde termina o Antigo Testamento, e Mateus, onde começa o Novo Testamento, houve um período de 400 anos de silêncio. Ou seja, Deus ficou sem falar com o povo através de seus profetas por 400 anos. Aí surgiram esses livros apócrifos. Apesar da Bíblia ter 66 livros canônicos, ela se forma uma só, porque os livros estão em perfeita concordância. Apesar de seus autores viverem em épocas diferentes, situações diferentes, lugares diferentes, muitas das vezes um autor terminava um assunto e o outro autor, muitos anos depois, começava aquele assunto ou terminava e vice-versa, em perfeita concordância e com muita riqueza de detalhes, apesar de cada autor descrever a Bíblia de uma forma diferente do outro, eles sempre estavam em perfeita concordância. Os livros apócrifos, eles não estão em perfeita concordância um com o outro, ou seja, os livros apócrifos não estão em perfeita concordância do Antigo Testamento para o Novo Testamento, nem do Novo Testamento para o Antigo Testamento. E sabemos que Deus ele é perfeito e ele não vai contra a sua palavra. Então, esses livros não são considerados canônicos por um desses fatos. E também porque nem Jesus e nem os apóstolos citou algum desses livros na Bíblia. Os judeus também negaram a inspiração desses livros. Então, eles são considerados apócrifos. Por isso, a nossa Bíblia evangélica tem 66 livros e a Bíblia católica 73 livros. Os livros que não estão na Bíblia evangélica são considerados apócrifos.